Papa coroa a viagem dedicada aos migrantes com a missa para a multidão em Marsella. Forças israelenses matam 2 palestinos em excursão na Cisjordânia. Refugiados de Nagorno-Karabakh começam a chegar à Armênia. E ainda a missão da NASA retorna à Terra com maior amostra de asteroides já coletada. Incêndios assolam a Amazônia brasileira. Roteiristas e estúdios de Hollywood nos Estados Unidos anunciam um acordo que pode encerrar sua greve. E ainda você confere Rui Costa. Governo federal quer ação conjunta de forças armadas e polícias federais para conter armas pesadas. É a partir de agora, no Boa Tarde Mundo, edição de segunda-feira. Boa Tarde Mundo começando agora. E as forças israelenses mataram 2 palestinos em um ataque ontem, domingo, na cidade de Tulkarem, na Cisjordânia ocupada. Os casos de violência vêm se multiplicando recentemente no conflito entre os 2 lados opostos. As forças de Israel realizam uma incursão na Cisjordânia ocupada que resultou na morte de 2 palestinos neste domingo na cidade de Tulkarem. As informações são do Ministério da Saúde palestino. O movimento islâmico Hamas afirmou em um comunicado que um deles era seu combatente. O exército israelense confirmou ter realizado o que chamou de atividades antiterroristas, acrescentando que um soldado foi moderadamente ferido por fragmentos de balas em confrontos no campo de refugiados de Nur Shams, e explicou que as tropas desmantelaram um centro de comando operacional dentro de um prédio do campo e também teriam descoberto um grande número de artefatos explosivos. Por volta da 00:30, grandes veículos militares invadiram o acampamento. Havia entre 50 e 60 veículos militares acompanhados de escavadeiras. A situação causava muito medo. Havia franco-atiradores posicionados nas casas e atiravam para todo lado. Eles atiravam em tudo que se mexia. Acordamos às 11:30 da noite, ouvimos barulhos lá fora. Alguns disseram que o exército viria para cá, então saímos. Evacuamos a casa e fomos para a casa do meu tio. Quando voltamos de manhã, tudo estava destruído. Os surtos de violência no conflito entre israelenses e palestinos se multiplicaram nos últimos tempos. Segundo um relatório da AFP baseado em fontes oficiais, pelo menos 200 palestinos, cerca de 30 israelenses e 2 pessoas de outras nacionalidades morreram desde o início do ano em atos de violência relacionados com o conflito. Mudando de assunto, e o Papa Francisco celebrou neste sábado uma missa multidisciplinadora no fim de uma curta visita a Marsella, no sudeste da França. O líder religioso pediu que a Europa tinha mais responsabilidade com os migrantes e denunciou o fanatismo da indiferença. Bonjour, Marcel. O Papa Francisco celebrou uma missa multitudinária em Marsella. O pontífice argentino entrou no estádio depois de percorrer as ruas da cidade do sudoeste da França e foi recebido com aplausos por uma multidão, que incluía o presidente Emmanuel Macron. Horas antes, o jesuíta de 86 anos apelou à responsabilidade europeia para enfrentar o fenômeno migratório, depois de denunciar na véspera o fanatismo da indiferença com os migrantes. Chi rischia la vita in mare non invade. Quem arrisca a vida no mar não invade, procura abrigo. O fenômeno migratório não é tanto uma emergência momentânea, sempre oportuna para agitar a propaganda alarmista, mas uma realidade do nosso tempo. Ma un dato di fatto dei nostri tempi. A viagem de Francisco ocorre dias depois de cerca de 8.500 migrantes terem chegado à pequena ilha italiana de Lampedusa. Eles cruzam o Mediterrâneo, onde, segundo a Organização Internacional para as Migrações,
mais de 28 mil pessoas desapareceram desde 2014 na tentativa de chegar à Europa a partir da África. A França avisou, através de seu ministro do Interior, que não vai acolher ninguém de Lampedusa, no meio de um contexto cada vez mais hostil para os migrantes na Europa. O presidente francês conversou durante meia hora com Francisco, com quem discutiu a questão da imigração. Na viagem de volta ao Vaticano, o Papa relembrou uma conversa sobre eutanásia com o chefe de Estado francês, que deve apresentar em breve seus planos de ajuda ativa para morrer. Hoje não havíamos falado sobre este tema, mas Hoje não falamos sobre esse tema, mas falamos sobre isso na visita anterior quando nos encontramos. E falei claramente quando ele veio ao Vaticano. Disse minha opinião. Você não brinca com a vida, nem no começo, nem no fim. A vida não se joga, nem ao início, nem ao fim. Trocando de assunto mais uma vez para falar sobre uma missão da NASA que retorna à Terra com a maior amostra de um asteroide já coletada. Em breve, a linha espacial deve revelar descobertas feitas após as primeiras análises. A maior amostra já coletada de um asteroide no espaço e a primeira feita pela NASA pousou no deserto de Utah neste domingo, 7 anos após o lançamento da missão. Durante o pouso transmitido pela Agência Espacial Americana, um comentarista afirmou que a viagem de 1 bilhão de milhas até o asteroide Bennu e de volta chegou ao fim. Segundo a NASA, a amostra coletada do asteroide Bennu em 2020 deve conter cerca de 250 gramas de material, muito mais do que 2 asteroides anteriores trazidos por missões japonesas. Asteroides são uma espécie de remanescente da formação do Sistema Solar. São exemplos imaculados dos blocos que formaram os planetas. Mas esses impactos continuaram acontecendo durante a formação da Terra. Acreditamos que asteroides e cometas forneceram material orgânico, potencialmente água, que ajudou a vida a florescer aqui na Terra. A cápsula deve ser exposta à areia do deserto pelo menor tempo possível para evitar qualquer contaminação da amostra que possa distorcer as análises que serão feitas. A NASA planeja uma conferência de imprensa em 11 de outubro para revelar os resultados iniciais. Antes de encerrar o primeiro bloco aqui do nosso jornal, Boa Tarde Mundo, a gente traz a notícia de que os primeiros refugiados da recente ofensiva militar do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh começam a chegar à Armênia. Muitos deixaram a Skhiv disputado após a Operação Relâmpago, que, segundo os separatistas armênios, deixou centenas de mortos e feridos. Um primeiro grupo de refugiados que deixou Nagorno-Karabakh chegou à Armênia neste domingo, após a ofensiva militar relâmpago do Azerbaijão contra os separatistas armênios no enclave disputado. Yerevan criticou implicitamente a Rússia por sua falta de apoio após a vitória das tropas do Azerbaijão, que reivindicaram o controle deste território no Cáucaso. Como sinal do impacto internacional desta crise, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, aliado de Baku, vai se reunir com o colega do Azerbaijão, Ilham Aliyev, na segunda-feira. As autoridades de Yerevan também confirmaram um encontro previsto entre o premier armênio e o presidente azerbaijano no próximo mês na Espanha. Dezenas de moradores de Nagorno-Karabakh, principalmente mulheres, crianças e idosos, chegaram neste domingo ao centro de acolhida estabelecido pelo governo armênio em Kornitzor, na fronteira entre os dois países. As autoridades separatistas haviam anunciado pouco antes que os civis que ficaram desabrigados devido aos últimos confrontos seriam transferidos para a Armênia com o auxílio das forças de manutenção de paz russas. O efetivo está no local desde a última guerra em 2020. Baku se comprometeu a permitir que os rebeldes que entregarem as suas armas atravessem para a Armênia. Nagorno-Karabakh foi sacudida por 2 guerras entre as antigas repúblicas soviéticas do Cáucaso, Azerbaijão e Armênia.
A recente incursão militar de Baku, que durou cerca de 24 horas, deixou pelo menos 200 mortos e 400 feridos, segundo os separatistas armênios. Agora vamos para uma pausa bem rapidinha e um breve intervalo, né? E a seguir você confere aqui no BTM o qual a Amazônia brasileira e também roteiristas e estúdios de Hollywood anunciam um acordo que pode encerrar a greve que eles estavam fazendo. O nosso intervalo é rapidinho, nós já voltamos no saber. Boa tarde, mundo, de volta para você. E vamos falar agora sobre os roteiristas e os estúdios lá de Hollywood que anunciaram um acordo que pode encerrar a greve no setor. Os protestos já foram suspensos, mas ainda não se sabe quando os profissionais voltam ao trabalho. 100 days longer! O Sindicato de Roteiristas dos Estados Unidos e os estúdios de Hollywood alcançaram um princípio de acordo que pode acabar com a greve de vários meses no setor. Uma carta enviada aos membros não revela detalhes da negociação, mas afirma que o acordo é excepcional, com ganhos significativos e proteções para roteiristas em todos os setores. A greve continua até que o sindicato autorize a volta ao trabalho, mas os protestos foram suspensos. Milhares de roteiristas de cinema e televisão interromperam os trabalhos em maio para reivindicar melhores salários, bônus maiores pela criação de programas de sucesso e proteção contra o uso de inteligência artificial. Protestos foram organizados nos últimos meses diante de estúdios como Netflix e Disney. Em julho, o Sindicato dos Atores também anunciou uma greve, o que deixou os sets de filmagens de Hollywood praticamente vazios. O jornal Financial Times divulgou um relatório do Instituto Milken que, no início de setembro, calculava o custo da greve para Hollywood em 5 bilhões de dólares, quase 25 bilhões de reais. E mesmo que a greve dos roteiristas termine, ainda não há relatos de negociações dos estúdios com o Sindicato dos Atores, que tem 160 mil afiliados. Vamos esperar, né? Um aguardo, uma nova atualização. Incêndios atingem a cidade de Altazares, da Amazônia brasileira, causando medo entre os moradores. Os dados recentes mostram a queda no desmatamento da floresta nos últimos meses. Mas ainda é preciso um longo processo para preservar a nossa floresta. Os moradores de Altazes, na região metropolitana de Manaus, estão enfrentando incêndios cada vez mais perto de casa. O problema é antigo na floresta amazônica, embora tenha diminuído nos últimos meses. O fogo está vindo dos lados e está vindo por aqui pela frente e daqui de trás. Agora a gente não sabe de onde é que está vindo esse fogo, né? O fogo está queimando já por a terra. Quando ele não espoca no canto, ele já vai queimando a terra. E eu tenho medo do fogo abrangir para cá, né? Porque de repente o fogo chega aqui, como é que a gente vai salvar os nossos idosos? Fica muito preocupante para mim. A preocupação dos moradores mostra que ainda há muito trabalho a fazer no que diz respeito a preservar a Amazônia. Mas o desmatamento diminuiu 66% em agosto, segundo dados do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que prometeu por fim a destruição da floresta. Os dados foram divulgados no início de setembro pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A redução em agosto foi registrada após outra queda consistente de 66% em julho. Os dados representam uma conquista para o governo, já que esta época do ano, de clima mais seco, costuma ser a temporada de maior destruição do bioma amazônico. Depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o poder, o desmatamento da Amazônia caiu 42,5% de janeiro a julho em relação ao mesmo período do ano passado.
muito triste, né? A gente vê isso aqui do nosso país. Agora, finalizar o Boa Tarde Mundo de hoje, mas antes, falar, né, sobre o ministro da Casa Civil, Rui Costa, do PT, que disse ao blog que o governo Lula pretende criar uma política conjunta entre as Forças Armadas e a Polícia Federal para combater a presença de fuzis e outras armas pesadas no Brasil. A declaração foi feita em meio da onda de violência na Bahia, estado governado por Costa de 2015 a 2022. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse ao blog que o governo Lula pretende criar uma política conjunta entre Forças Armadas e Polícia Federal para combater a presença de fuzis e outras armas pesadas no Brasil. A declaração foi feita em meio à onda de violência na Bahia, o estado governado por Costa de 2015 a 2022 e que em agosto levou o governo federal a firmar um acordo com o estadual para combater o crime organizado. Apenas até setembro de 2023, as forças de segurança apreenderam 48 fuzis no estado, mais que o dobro dos 22 registrados em todo o ano de 2022, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Até 23 de setembro, ao menos 46 pessoas morreram em confronto com as forças de segurança. Uma delas, o policial federal Lucas Caribé, a maioria delas em bairros periféricos da Bahia. Durante o governo Bolsonaro, de 2019 a 2022, o número de brasileiros com autorização para ter arma aumentou 7 vezes, de 117 mil em 2018 para 813 mil em 2022. O Fantástico revelou que o acesso facilitado aos CACs, sigla para caçadores, atiradores e colecionadores, armou traficantes e deu porte ilegal de armas a membros do clube de tiro. O governo Lula determinou o recadastramento das armas para os CACs no início do ano e revogou o decreto de Bolsonaro que facilitava o acesso da população a armas e munições. Com a nova regra, armas longas como fuzis voltaram a ser de uso restrito das forças de segurança. No domingo, o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o quadro na Bahia é desafiador, mas descartou a intervenção federal na segurança do Estado, a exemplo do que ocorreu no Rio de Janeiro em 2022. Boa tarde, mundo de hoje completo, agora as informações repassadas, então a gente pode dizer um tchau para você. Um beijo, um abraço. Amanhã estamos de volta. Essa semana Boa Tarde Mundo vai ser todos os dias. Não vai ter sim. Amanhã é quarta-feira. Vai ter. Então continua na programação da TV Mundial. Logo mais elas têm Jornal Mundial, o Gabriel Monteiro e a Vicente te esperando para passar as informações do balanço. O balanço das notícias. Um grande abraço para você, amanhã a gente está de volta no mesmo horário. Uma boa tarde, curto dia.